boa tarde para todos. Bom, ontem ocorreu o fechamento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Agora restam 8 rodadas, 8 jogos, 24 pontos. Então, se a linha de corte é 46, 47, quem tem 23 pontos tem que ganhar todos, né? Para evitar o rebaixamento. É só fazer a conta na hora que for conhecida a tabela do campeonato como está nesse momento, né? O fechamento ocorreu ontem com o jogo entre o líder Corinthians e o Botafogo. O líder Corinthians foi surpreendido pelo Botafogo ontem. Surpresa para o Corinthians, né? Mas para o jogador do Botafogo não foi surpresa não. Porque o Botafogo entrou ontem sabendo do que ia fazer e consciente do que ia fazer. Foi lá e fez a sua parte muito bem feita. Bateu o Corinthians por 2-1, com o gol do zagueiro do Botafogo, que é um bom zagueiro, tem uma postura boa de zagueiro. Esse garoto não vai ficar muito tempo também por aqui não. É um bom zagueiro. É claro, tem algumas correções ainda a fazer, porque é novo. Mas tem boa postura, tem boa presença em campo. Bom jogador. Então, 2-1. O Corinthians agora permaneceu com 59 pontos na primeira colocação. E pela primeira vez tem-se a pontuação, a menor distância da pontuação, que agora é de 6 pontos. Agora você vê o Corinthians como líder já teve pontuação de 12, né, 15 pontos, né, à frente dos concorrentes. E agora a diferença são apenas 6 pontos para o Santos e para o Palmeiras, que ambos têm 53 pontos. Na sequência vem o Grêmio, que tem 50 pontos. Então, comparando aí os próximos jogos, fazendo projeção dos próximos jogos, dos próximos confrontos aí entre esses 4 primeiros colocados, há situações em que a gente pode considerar como situação de risco, onde o Corinthians vai precisar fazer uma pontuação, pegar um jogo fácil dentro de casa e vencer, e contar para que os outros não avancem, tanto quanto já avançaram até aqui, né? Vamos ver aqui a tabela de classificação. O Corinthians é o primeiro com 59 pontos, depois vem o Palmeiras com 53, Santos com 53, Grêmio quarto com 50 e o Cruzeiro quinto com 47. Na sequência, o sexto colocado é o Botafogo com 47 pontos, o sétimo é o Flamengo com 46, oitavo Vasco da Gama 43, nono Atlético Paranaense 41 e o décimo Atlético Mineiro também com 41 pontos. 11ª Chape com 38, Bahia 12º com 38, Fluminense 13º também com o mesmo número de pontos, 38 pontos. São Paulo com 37, 14º, Sport 15º com 35 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento, ou seja, 16º colocado, é o Avaí com 34 pontos. Depois vem Vitória, 33, Ponte Preta 32, Curitiba 32 e o Atlético Goianiense com 26 pontos. O Atlético Goianiense já está eliminado. Já está eliminado? Não, já está rebaixado para a segunda divisão. Faltam 8 partidas, 8 rodadas, faltam 24 pontos. O Atlético Goianiense tem 26, então dificilmente o Atlético Goianiense vai ganhar todos os jogos para chegar à pontuação de corte, para evitar a queda para a segunda divisão. Então, senhores, o Corinthians, por exemplo, o próximo jogo do Corinthians será contra a Ponte Preta, fora de casa. Na sequência, o Corinthians pega o Palmeiras dentro de casa, depois pega o Atlético Paranaense fora, o Avaí em casa, o Fluminense em casa e o Flamengo fora. Ficam faltando os 2 últimos jogos ainda. Aqui eu falei só 6 jogos. Então, o jogo do Corinthians agora contra a Ponte Preta não será um jogo fácil. A Ponte Preta está brigando por uma situação lá de evitar a queda, e os jogos lá no Moisés Lucarelli nunca são fáceis. E a Ponte Preta é um adversário tradicional para o Corinthians, né? Se tratando de Palmeiras,
O próximo jogo do Palmeiras é contra o Cruzeiro em casa. Depois é o Corinthians fora. Depois é o Vitória fora, o Flamengo em casa, o Sport em casa e o Avaí fora. Então, Palmeiras e Cruzeiro, próximo jogo. É um jogo duro. É um jogo mais difícil do que Corinthians e Ponte Preta? Relativamente sim, porque são duas grandes camisas, enquanto que o Corinthians vai pegar uma Ponte Preta que é grande, mas nem tanto quanto Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. A Ponte Preta ela sabe o seu tamanho, e todos nós também sabemos aonde é que a Ponte Preta se encaixa dentro do cenário nacional, né? Então, o Santos, por exemplo, ele joga contra o São Paulo. Próximo jogo, São Paulo. Jogo duríssimo também. Um briga para avançar, enquanto o outro quer fazer a pontuação para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. São Paulo hoje está em 14º com 37 pontos. Tem que correr, tem que fazer 10 pontos pelo menos para evitar a queda. Mas eu acho que São Paulo não cai. Vai ser um drama até o final, mas eu acho que não cai não. Então o Santos pega o São Paulo, depois pega o Atlético Mineiro em casa, o Vasco em casa, Chapecoense fora, Bahia fora e o Grêmio em casa. Sequência também bastante complicada. Não há jogo fácil, não há sequência fácil. Entendeu? Os jogos são todos muito difíceis desde o início do campeonato. O campeonato brasileiro é assim, não tem moleza para ninguém. O Grêmio pega o Avaí fora, pega o Flamengo em casa, pega a Ponte Preta fora, Vitória em casa, São Paulo em casa e o Santos em casa. A sequência do Grêmio tá boa. Tem mais, nesse momento, agora no final, o Grêmio terá mais jogos em casa do que fora. Aí o Grêmio já está tranquilo, entendeu? Não vai deixar escapar a presença na Libertadores no ano que vem. O Cruzeiro é o quinto colocado, pega o Palmeiras fora, próximo jogo, fora de casa. Depois pega o Atlético Paranaense em casa, pega o Flamengo fora, Fluminense em casa, Avaí em casa e o Vitória fora de casa. Então esses são os próximos jogos desses 5 primeiros colocados aí. Com relação a Flamengo e Botafogo, que brigam aí para conquistar uma oportunidade de estar na Libertadores ano que vem, para conquistar a vaga direta é um pouco complicado, porque um é sexto e outro é sétimo, precisam fazer um restante, uma reta final de segundo turno muito diferente, principalmente o Flamengo. Se quiser alguma coisa, vai ter que começar a jogar agora no final, coisa que não jogou até agora, né? Então, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro fora, Fluminense em casa, Sport fora, Atlético Paranaense em casa, Atlético Goianiense em casa e o São Paulo fora. O Flamengo pega o Vasco agora, no final de semana, pega o Grêmio fora, o Cruzeiro em casa, Palmeiras fora, Curitiba fora, Corinthians em casa. Sequência também complicada para o Flamengo. E o Vasco está em 8º colocado com 43 pontos. O Vasco também briga por uma vaga na Libertadores? Acho que sim. Está na briga entre Vasco, Flamengo e Botafogo. Enquanto os paulistas brigam para cima, Flamengo, Vasco e Botafogo brigam ali no meio da tabela, ali sentindo um cheirinho, como se diz, de uma conquista da vaga na pré-Libertadores. Vamos ver. A briga entra entre esses três aí. Depois para baixo, não vejo. Para baixo, o próximo é o Atlético Paranaense com 41 pontos. Acho meio complicado daí para baixo alguém querer alguma coisa com Libertadores, né? Então são esses os próximos jogos. Uma outra coisa, Fluminense pega os próximos jogos do Fluminense, na sequência aqui para ver. Fluminense e São Paulo estão ali, né, precisando fazer ponta aí para decidir que não vão visitar mais lá a zona de rebaixamento. O Fluminense pega o Bahia em casa, Botafogo fora, ou seja, é Botafogo e Fluminense, né? Curitiba em casa, Cruzeiro fora, Corinthians fora e a Ponte Preta em casa. O São Paulo pega o Santos, como já foi falado, pega o Atlético Goianiense fora de casa, jogo difícil, Chapecoense em casa, Vasco fora, Grêmio fora e o Botafogo em casa, né?
Então a sequência de jogos aí para esses clubes, para esses times, está bem complicadinha. Saindo um pouco daqui do Campeonato Brasileiro, a seleção brasileira sub-17 enfrenta amanhã a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo da categoria. A seleção brasileira pegou adversários aí bem abaixo, né, tecnicamente, mas já pegou o segundo adversário de peso, pegou a Espanha logo no primeiro jogo, teve que trabalhar bastante para vencê-lo. Pegou agora a Alemanha, entendeu? Começou avassalador, tentando decidir o jogo logo no início, mas sofreu o revés, tomou o gol, né? Estava perdendo de 1-0. No segundo tempo virou o jogo para 2-1, jogando muito bem. Agora amanhã encara a Inglaterra, que também será um outro jogo, onde a seleção, a técnica, a qualidade individual e coletiva do jogador vai ser testada também amanhã. Jogo bom de se ver, 9h30 da manhã. Né? Então, quem tiver a oportunidade de assistir, não pode perder. Né? E sobre a escolha do melhor do mundo, Cristiano Ronaldo agora empatou com o Messi, sendo pela 5ª vez o ganhador desse prêmio. E ficou aquela mesma sequência do ano passado: Cristiano, Messi e Neymar. Neymar vai estar chegando a hora dele ser o melhor do mundo, mas eu estou achando que o Neymar deu uma caída na produção dele. Eu estou achando isso. Primeiro, o Neymar precisa mudar algumas coisas, algumas posturas que ele tem dentro de campo. Fora de campo não, fora de campo ele quase não cria polêmica, mas dentro do campo é polêmica quase todo dia. Precisa mudar, corrigir algumas posturas dentro do campo. Mas eu achei que tecnicamente ele deu uma caída. Não sei se é ainda questão de adaptação. Saiu agora do Barcelona, foi para outro clube. Então, esperar um pouquinho aí, uns 6 meses, né, de estada no novo clube, num país diferente, para ver se ele confirma que vai brigar já nessa temporada para ser o primeiro colocado, né, no início da temporada seguinte, como o melhor jogador do mundo, né, visto lá pela FIFA. Concordo muito com essa forma de escolher não, mas é assim, né, a mídia aceitou isso aí, é isso aí que é imposto, então vamos seguir a linha. Tá certo? Então, no mais é aguardar a rodada de amanhã. Amanhã tem Fla-Flu pela 1/4 de final da Copa Sul-Americana. Flamengo precisando jogar, Fluminense também tentando pela última vez aí uma sorte maior nessa temporada. Fluminense que conquistou lá a Taça Guanabara, né, pelo menos revelou valores aí da base esse ano, mas a dificuldade financeira fez com que o Fluminense perdesse alguns jogadores muito importantes dentro do elenco, e por isso essa queda na produção do time no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar amanhã para ver qual é a surpresa que o treinador do Flamengo vai fazer, que ele sempre tem surpresa para fazer na escalação do time. Ainda não parece que não percebeu que o que ele tem feito de mudança não está surtindo efeito positivo. Não teve nenhum jogo que ele fez a mudança e surtiu efeito positivo. Todos negativos. E amanhã, num jogo como esse de amanhã, não é hora de se fazer surpresa. Deve entrar com o time que tem entrado. Não tem que poupar Diego, não tem que poupar ninguém que tem condição de jogar nesse torneio. Ok? Então aguardemos a rodada de amanhã com esse Fla-Flu e vamos torcer pela manhã pela Seleção Brasileira Sub-17 para avançar à final da Copa do Mundo da categoria. Ok? Boa tarde para todos, uma bela semana, fiquem na paz.